Versículo, Gênesis ainda, capítulo 37. Capítulo de número 37. Parte A do verso 19. Diz assim: lá vem aquele sonhador. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Podeis tomar assento. Queridos irmãos, o bispo Eduardo disse que estaria aqui hoje com vocês, ministrando a palavra do Senhor. Eu uso uma palavra, e eu uso sempre dizer isto: se me chamarem para dar uma palestra sobre seja lá o que for, olha, eu vou dizer para você uma coisa: minha perna vai tremer mais que a vara verde, não é? Vai ser uma coisa triste, porque eu não vou me sentir bem. Vem falar sobre tema mais simples que venha a acontecer. Eu não tenho condições, ou não teria condições, e não tenho condições de mim mesmo de fazer isto. Por quê? Porque não é a área que domino. Mas e o que o senhor faz na sua profissão, naquilo que o senhor trabalhou, naquilo que o senhor se aposentou? Será que também não, porque eu já esqueci muita coisa? Não teria condições. Por mais que eu quisesse, eu não teria condições. Mesmo porque a modernidade, cada dia as coisas vão se modernizando, não é verdade? E você vai fugindo daquilo ali. Se você não estiver em cima da situação, você vai esquecendo, você vai perdendo o foco de muitas coisas que antes ou outrora você sabia. Mas quando me falam ou me convidam para falar das coisas que estão lá em cima, as coisas de Deus, eu tenho paz em minha alma. Sabe por quê? Porque eu tenho um ajudador. E esse ajudador, ele é lindo, ele é maravilhoso. Sabe quem é ele? O Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele nos fará o quê? Lembrar. Lembrar o quê? Aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, mas que esqueci. Se é para eu trazer esta palavra, esse Espírito Santo, ele me trará em memória aquilo que eu esqueci. A finalidade dele é esta. Jesus deixou para ajudar-nos nesse aspecto. Então, esta palavra em que li, Gênesis, diz assim, e diz, o 26, né, que li, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Quando eu olho para o tema, Deus tirou a minha vergonha, me vestiu de uma dupla honra. Eu ouço dizer aos irmãos, já até sabem o que eu vou dizer, não é? Que Deus não perde para diabo. Deus não perde. Primeiro, quem o criou foi Ele mesmo. Foi Ele que criou. Foi Ele que criou. Como que vai perder? Como que Ele vai perder para algo que Ele mesmo criou? Só que, quando criou, Ele não era o que é hoje. Ele era um anjo de luz. Ele era um querubim ungido. Ele foi criado entre todos os que Deus criou, o mais lindo entre todos. E com ele, Deus criou a primeira nota musical. Ele tinha um privilégio tremendo. E Deus confiou a ele o que a Bíblia diz que Deus habita no meio, que é o louvor. Mas um tempo, Ele quis tomar para Ele algo que não lhes pertencia. Ele quis tomar para Ele uma dupla honra. Aí não. Isso não. Colocou no coração: vou além de Deus. E lá, certamente alguém vai me ver e vai saber que eu aqui sou eu que comando, sou eu que mando os louvores, sou eu que organizo os louvores, sou eu que estou regendo, que estou na regência do coral. Os louvores lindos que o celestial Deus recebe, sou eu que organizo.
Mas também não sabendo ele que para ele fazer o louvor já estava no coração de Deus. Deus só confiou a ele, mas estava já no coração de Deus, já era de Deus. E ele quis uma dupla honra forçada. Aleluias. Dupla honra não pode ser forçada. Espere que alguém que pode, que tem autoridade, que tem o domínio, venha reconhecer o seu trabalho e então te honrará. Bendito seja o Deus dos céus, o Deus que comanda, o Deus que está aqui dentro, que a sua glória enche esta casa, o Deus que se move em você através do Espírito Santo. A Ele seja honra e louvor. Eu digo isso de coração, não digo isso por falar, não é palavras não, estou dizendo de dentro da minha alma, a Ele seja a honra e o louvor para todo sempre. Aleluia. Façamos o homem. Mas quando ele disse façamos o homem, você quando lê os textos que ficaram, você observa que Deus criou N coisas. Mas vendo Deus que tudo que havia feito era bom, a Bíblia diz isso, após fazer, após criar, viu Deus que era bom. Gostou. Aleluia. Ele gostou. Mas sabe o que acontece? Ele já é dono de tudo. Ele tem os céus, ele tem a eternidade, ele tem tudo. E ele olhou para tudo isso. Eu criei. Mas se eu criei, eu já tenho domínio sobre tudo isto. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um ser parecido comigo, e vou dar a ele autoridade, domínio sobre tudo isto que eu criei, o que está aqui. Não acima dele, abaixo. Vou dar a ele o domínio de tudo isto. E no seu coração, rapidamente, vou criar um homem. Aleluia. Aí ele disse, façamos. Estava ele presente. Estava lá do lado, dentro dele, entronizado nele, Jesus. Entronizado nele, o Espírito Santo. E ele disse, façamos o homem. Façamos, lá no plural. A nossa, lá no plural. Imagem, conforme a nossa semelhança. Só isso? Não. Para que ele criou? E darei a ele, o domínio sobre, aí numerou. Glória a Deus. Aí você me pergunta, mas o senhor começou falando sobre querubins, o senhor começou falando, não, eu quero falar sobre o homem, sobre você e eu. Eu disse primeiro sobre esse ser que quis uma dupla honra forçada, e Deus não permite isto. Mas a você e eu, que Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, a Ele confiou tudo isso. Foi Ele que deu. Ao outro não. O outro tinha tudo que Deus havia também colocado sobre ele. Ele passeava sobre coisas tremendas. Eu não quero entrar nessa área, porque senão a gente vai se prender lá. Eu estou fugindo um pouco. Estou fugindo. Bendito seja o nome do Senhor. E ele quis ser mais que Deus, ou igual a Deus. Não há ninguém igual a Deus. Ele é soberano. Eu sou o que sou. Fora de mim não existe outro. E aí, quando ele quis isso, Deus fez o quê? Expulsou de sua presença. Perdeu tudo que ele tinha. Perdeu aquele domínio, perdeu aquela autoridade, perdeu aquela honraria que ele possuía, e foi lançado fora, e com ele arrastou com a cauda dele 1/3 de anjos existentes nos céus.
Mas deixa ele de lado. Vem agora o Senhor para o homem. E voltar ao homem o domínio sobre todas essas coisas. E você observa aqui que quando Deus falou isto, quando Deus colocou isso no seu coração e determinou, profetizou, ele fez. Ele disse que faria e ele fez. Você e eu, a sua imagem, conforme, nós não somos semelhança, não, conforme a sua semelhança. E ele nos fez. Mas depois que fez isso, o que aconteceu? Aí veio aquele que o Senhor falou, que quis ser maior que Deus, e Deus expulsou dos céus, ele voltou lá no Éden, onde estava o homem, e atrapalhou tudo. Não. Quanto tempo Adão teve esse privilégio de dominar, de ter autoridade sobre o que Deus criou? Quanto tempo? Se tem alguém aqui que já leu isso, fala para mim onde está escrito. Eu quero ler, mas não quero não, deixa de lado isso, que eu tenho certeza que não há nenhum de vocês bom, se atrever, perdoe a expressão até, de dizer eu sei, porque isto ainda é um selo que está fechado, é uma página que está selada. Certamente, se Deus achar por bem, ele vai desvendar isso. Só quando eu estiver num corpo glorioso, porque desse ainda não. E a palavra diz que o que Deus faz? Dá autoridade a Adão. Será que ele viveu logo depois disto 10 anos? 20 anos? 30 anos? 1 trilhão de anos? Glória a Deus. Eu quero crer, queridos irmãos, não tenho medo em dizer aqui, passou de trilhões de anos, porque Deus não é como eu e você, que faz uma coisa hoje e te faz amanhã. Perdeu, acabou. Não. Adão teve privilégio sobre tudo aquilo que Deus fez. Até que um dia, Deus olhou e disse, não, ainda é pouco, agora vou fazer uma companheira para ele. Não vou falar sobre a companheira, eu quero ficar só em Adão. Mas aí Deus fez a companheira. Quanto tempo também durou a vida do casal lá no Éden? Acabou Deus de fazer a mulher, Adão logo pecou. Não, Senhor. Também viveu muitos anos, uma vida feliz, junto com a sua companheira, junto com a sua amada, junto com a sua esposa. Usufruiu daquilo que Deus fez, que Deus colocou para que eles usufruíssem. Até que veio também a destruição total. Indo a serpente, que antes tinha tudo e depois expulso, o diabo, entronizando aquela serpente, foi tentar a vida daquele casal. Infelizmente, conseguiu. Mas Deus não perde nada. Deus não é perdedor. Deus é Deus. Deus é vencedor. É vencedor e vencedor para sempre. Ele não perde. Ele só acompanha. Deus acompanha toda a trajetória. Tudo ele vai vendo, ele vai observando. Mas ele não perde. No final, ele dá vitória àqueles que esperam nele e que perseveram e que acreditam nele. O que aconteceu? E passaram-se os dias, veio a tentação e aconteceu o que aconteceu. Aí Deus faz o quê? Chama o casal para conversar. Deus nunca se afasta do homem. De repente você fala, não, você pecou, Deus se afastou de você. Perdoe-me se você até hoje acreditou assim. Eu quero falar para você hoje, muda essa sua concepção. Sabe por quê? Se você disser, Deus se afastou, sabe o que você está dizendo? Que Deus é desse tamanho assim. Deus é limitado. O seu pecado
bota Deus para correr. Deus não se afastou de Lúcifer. Ele vai se afastar de você por quê? Por que ele correr de você? Ah, mas eu pensei que Deus se afastou. Não, senhor. Quem se afasta de Deus somos nós, homens. A Bíblia diz assim. Sabe por quê? Quando Adão erra, lá no Éden ainda, o que aconteceu? Foi Deus que se afastou de Adão? Sim ou não? A Bíblia diz que Deus descia todos os dias para falar, para conversar, para ter um diálogo com aquele casal. E no dia que Adão pecou, Deus sabia que Adão havia pecado, mas ele desceu no mesmo lugar. Se ele sentava naquele banco onde ele sentava, ele desceu no mesmo dia e sentou-se no mesmo lugar. Ficou sentado, esperando Adão chegar. E cadê Adão? Deus não se escondeu. Quem teria que se esconder no caso? Se afastar? É Deus. E não. Adão. Deus desceu no mesmo ponto, no mesmo lugar e esperou Adão. E demorou, passou a hora. Não chega, cadê Adão? Mas ele sabia onde ele estava. Ele já estava vendo ele escondido atrás da moita, atrás da folhagem, estava vendo. Mas Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Por isso que ele fez a boca. Por isso que ele deu a voz. Por isso que ele te deu a inteligência. Por isso que ele te deu condições de falar. Sabe para quê? Você falar com ele. Falar com ele. Adão! Quietinho. Está chamando. E agora? O que eu vou fazer? Adão, aí chamou com aquela voz forte. Agora, primeiro chamou. Não respondeu? Então agora ele chamou. Existe o chamar e o chamar, não é? Os pais sabem muito bem disso. Não é? Nós que somos pais sabemos disso. Existe o chamar e o chamar. Não é? Pedro. Não sei se tem algum aqui, não. Pedro. Pedro, estou aqui. Chamar e chamar. Deus chama agora pela segunda vez. Aonde você está? Eu ouvi a sua voz. Mas eu estou aqui escondido. Escondido aonde? Por que você está escondido? Porque eu pequei. Mas que é isso? Eu estou nu. Quem falou isso com você, Adão? A mulher, aí Jó julgou a mulher. A mulher me enganou, a mulher nada, ele errou porque quis. Foi ele que fez. Ele não assumiu a culpa. O prejuízo meu e seu hoje de ter mão calejada, de lavrar terra, de sofrer assim, é porque não assumimos a nossa culpa. Deus gosta de sinceridade. Paulo, onde você está? Estou aqui. Fazendo o quê? Eu errei, estou aqui. Aí Deus fala, esse é dos meus, esse é cabra macho. Deus tem medo de erro? Não. Deus não tem medo. Nada surgiu do acaso. Tudo Deus criou. Tudo Deus criou. Se Ele não criou essa área, Ele é limitado. Mas eu uso e abuso desta palavra, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Todas. Só que não é para eu cometer o erro. Não é para mim cometer o erro. Mas também é criado por Ele. Bendito seja Deus. Será que é verdade isto? No jardim tinha uma árvore. Por que ele colocou aquela árvore da pastora Edivan? Essa eu não toco, porque aí a coisa aqui, vocês vão morrer. Você não, você. Ele não falou isso para Eva, não. Falou para Adão. Falou para Adão. Bendito seja o nome do Senhor. Mas então explica isso. Deus não tem medo do seu pecado. Antes, Ele quer te ouvir dizer a Ele: Deus, eu pequei.
Eu estou no mesmo lugar, Senhor. Eu pequei, mas eu estou no culto, dizendo glórias ao teu nome. Mas aí a voz negativa daquele que foi expulso da presença de Deus, ele vai, quando você fracassa, quando você erra, ele lá na esquina, ele diz, agora você não pode mais ir para a igreja, agora você não pode mais para o culto, agora você não pode mais cantar, agora você não pode mais ler a Bíblia, agora você não pode mais dar a paz do Senhor, agora você não pode fazer nada, você está em pecado. O acusador. Será que Deus tem medo disso? Não. O que Deus quer? Mesmo em fracasso, mesmo fracassando, mas não corra, não fuja, não entre por detrás das folhagens. Dê a face. Palavra bonita, não é? Dê a face. Mostre a face. Errei, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, porque eu acredito no Senhor. Eu acredito que o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Senhor disse isso. Eu estou aqui, eu sou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, Senhor, eu sei que eu errei contra ti, eu sei que eu transgredi suas ordens, mas eu estou aqui, Senhor, para te pedir misericórdia, perdão pelo que fiz, perdoa-me, e eu vou continuar, eu não vou te largar. Glória a Deus. Com a carga de erro nas costas, e o Senhor, e Deus está aqui e você está lá, olhando para Ele. Jamais vai dizer, vai, não. Muito pelo contrário, Ele quer te ouvir. Aí quando você confessa, aí tudo é cancelado, é apagado, é lançado no mar do esquecimento. Sabe para quê? Para ele não mais se lembrar. Por que isto? Porque você é imagem conforme a semelhança de Deus. Você não pode descrever disto. Deus não te fez para ter essas qualidades, para ser a sua imagem conforme a sua semelhança, hoje e amanhã te lançar no abismo. Não, senhores, Deus não quer, Deus não tem prazer, usando a Bíblia, na morte do ímpio. Diz a palavra, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o que é isso? Mesmo Bispo Eduardo, o camarada, praticando impiedade, pastor Ivan, praticando a impiedade, Deus ainda se compraz dessa pessoa. Mesmo assim, aleluia, mesmo assim, sim, no pior estágio que você como humano, você como mortal, você como pecador que somos, por uma situação tão cruciante, sabe? Que você está vendo acontecer, mesmo assim, Deus está olhando e esperando uma atitude daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, sabe o quê? Uma palavra de arrependimento, uma palavra que olhe para ele e diz, Deus, misericórdia, opa, abraço, glória a Deus, aleluia. O diácono usou uma palavra do moço, uma parábola, que Jesus deixou-nos, do pródigo. A gente prega tanto isso do pródigo. Mas nós, queridos, temos um limite. A gente acha, sabe? Nós queremos ser santos, nós queremos ser os melhores. Quem somos nós? Aleluia. O pródigo, o que fez? Tinha tudo, mordomia, a família abençoada, tudo que ele queria. De repente, no coração dele entrou um desejo de pegar o que era dele. Eu quero usufruir do que eu vi agora. Não vou esperar meu pai morrer, não, para fazer a partilha da herança, não. Eu quero que ele me dê em vida, ele vai me dar. Pai, eu quero que é meu. Meu filho, você está pronto para administrar? Eu quero, pai, então está aqui. Levou tudo. Será que ele comprou muitas terras, muitos camelos, muitas ovelhas, muitos gados? Ele
porque eu granjeei o dinheiro que o Senhor me deu. Aí o pai certamente poderia até olhar. E de repente, meu pai, sabe o que aconteceu? Houve uma situação, uma seca tremenda, sabe, pai? E eu perdi tudo, morreu tudo, pai. Fiquei zero, fiquei sem nada. Aí era para o pai falar: não, que vem cá que eu vou te dar tudo de novo. Não é? Mas não, ele pegou tudo e gastou com o que não era bom, com o que não servia, com o que desagradava. E quando não tinha mais nada, ele lembrou-se da casa do seu pai, como foi dito pelo diácono, colocou sobre os seus pés uma sandália, que era um símbolo de quê? De honra. Honrou um moço que pegou todo o seu dinheiro e gastou com coisas erradas. O pai não lançou em rosto. Estava atento, esperando. Ele saiu por aqui, o caminho de retorno é esse. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Será que não passavam alguns viajantes por lá, próximo à casa do pai? E você não viu meu filho por aí? Vou dizer para o senhor uma coisa. Aquele não tem mais jeito não. Não vou nem falar para o senhor, porque eu sei que o senhor está tão abatido. Eu sei que o senhor está tão triste. A sua esposa, coitada, é bom nem falar, não vou falar não. Não vou falar, mas falando. Não é? Olha, eu não vou falar não, mas olha, ele vou te contar uma coisa. Não vou falar não. Não vou falar. Não é verdade? E o pai ouvia tudo isso, mas no coração, meu filho vai voltar. Glória a Deus. Mas por que isto? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a conclusão do versículo diz que, mas que todos venham o quê? Ao arrependimento. É isto que Deus quer. Mas por quê? Façamos o homem a nossa imagem conforme semelhança. Glórias a Deus. Você é imagem conforme a semelhança de Deus. Você tem que entender isto. Você não é perdedor, não. Você já é vitorioso. Você já é vitorioso. Porque só em você ser a imagem, conforme a semelhança dele, você já tem tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus determinou isto para você e eu. Ele não disse após a queda, após o fracasso de Adão. Ele não disse a partir de hoje, Adão, eu estou te deserdando. Você não mais é a minha imagem conforme a minha semelhança. Não está escrito isso. Ele continuou sendo imagem conforme a semelhança de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Deus não perde para capeta nenhum. Aleluia. Os cão todos pensaram: agora acabei com tudo. Ele disse que era imagem conforme a semelhança. Estraguei tudo. Não é mais. Não, Senhor. Deus deu. Deus deu. Deus falou. Deus falou. Glória. Ele é Deus. Que lindo esse Deus. É por isso que eu estou cabelo branco. Caiu um bocadinho aqui, né? Aleluia. Mas eu não abro mão desse